Olá, sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual online. E é com muita alegria e gratidão que nós temos essa oportunidade de recebermos o amparo de Jesus, dessa equipe tão querida, aqui no conforto do nosso lar, no hospital, no nosso trabalho, enfim, onde quer que nós estejamos, nós com nosso coração unido a Jesus, a essa equipe, com certeza nós entraremos em conexão e receberemos aquilo que necessitamos. E mais importante, não é que o passe no final, são as nossas reflexões que nos levam a meditar, a pensar, a mudarmos de atitudes e assim, não é, assimilarmos cada vez mais essas bênçãos que Deus nos proporciona a todos os momentos. Então, agora eu convido a todos a entrarmos nessa comunhão com essa equipe espiritual, fechando os nossos olhos, se assim for mais adequado para cada um, e mentalizarmos nesse instante Jesus vindo ao nosso encontro, e nós estendemos os nossos braços para recebermos aquele abraço gostoso de Jesus. E nesse abraço, Jesus nos reabastece, nos fortalece, e nós vamos sentindo o quanto Jesus nos ama, o quanto o Mestre está sempre atento às nossas necessidades, disposto a nos ajudar, e que nós também possamos estar dispostos a chegar até Jesus, abrindo nosso coração nessa confiança absoluta no amparo divino. Mestre querido, ilumine a cada um de nós, que nós possamos compreender os seus ensinamentos, que possamos aprender a confiarmos na nossa força, na nossa capacidade de superação, termos essa certeza do seu amparo, a certeza de que Deus, o nosso Pai, permite com que tudo aconteça para o nosso bem. Que nós possamos, Senhor, nos momentos em que estivermos aqui, refletindo, recebendo, podermos nos conectar com o divino e sairmos daqui abastecidos de coragem, de amor, de fé e de paz. E assim, nós vamos iniciando o encontro com o Evangelho de hoje, oferecendo a Jesus e a toda a equipe espiritual do Self a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E assim, Jesus, nós te pedimos que envolva em nossas vibrações de amor e de carinho a nossa querida Florinda, que ela possa passar as suas reflexões de uma maneira muito simples, a todos nós, amparadas assim por essa equipe espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Olá, que bom estarmos novamente aqui para o nosso encontro do Evangelho, onde vamos poder refletir, pensar sobre as máximas de Jesus. E eu considero o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, onde Jesus fala sobre as bem-aventuranças, como um verdadeiro roteiro de luz, um traçado para a nossa felicidade, para a nossa vida, mais atual do que nunca. E a frase bem-aventurados os mansos e pacíficos, essa famosa passagem desse Sermão da Montanha, ele está presente no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, começa ali no versículo 5, são 3 capítulos, 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Ali estão todas as máximas do Sermão da Montanha. E essa frase, bem-aventurados os mansos e pacíficos, traz para nós toda uma mensagem de doçura, de paz, de entendimento, de calma. E nós podemos analisar alguns aspectos
que estão inclusos nessa frase de Jesus. A mansidão, ela não pode, não deve ser confundida com fraqueza. Ser manso significa que você tem o próprio controle das suas emoções, das suas reações, o que nem sempre nós conseguimos ainda, mas o que vale, o que está valendo é o esforço em controlar as próprias emoções, as reações, respondendo com calma, compreensão, em vez de nos deixarmos levar pela ira, pela agressividade, às vezes até pela ironia, nós respondemos com frases irônicas, às vezes com deboche. Então, isso é uma forma de agressão também. Essa força que a mansidão traz, essa força interior, ela pode nos levar à resolução pacífica de muitos conflitos, de muitos desentendimentos. E a pacificação, então, né, que é a característica daquele que é pacífico, são aqueles que buscam a harmonia ao seu redor. Então, pode ser dentro de casa, pode ser no trabalho, pode ser na casa espírita, na igreja, onde nós estivermos, no trânsito principalmente, né? Os pacíficos, os pacificadores, não só eles evitam as brigas e as discussões, mas também eles agem, trabalham ativamente para promover essa paz, ajudando e resolvendo crises, desavenças, conflitos, administrando o ambiente ali, onde para que tenha sempre amor e respeito, seja em que situação for, seja com qual pessoa for. Os mansos e pacíficos herdarão a terra, disse Jesus. Aí nós vamos entender que Jesus está prometendo uma herança para todos nós, que é a terra. Hoje, nós compreendemos melhor essa fala de Jesus no processo que o nosso planeta está passando de regeneração. Então, herdar significa que você vai ganhar alguma coisa. Herdar a terra significa que nós vamos ganhar a terra, vamos permanecer na terra, se formos mansos e pacíficos. Então, essa recompensa espiritual de Jesus também, além de nós termos a condição de permanecer num planeta de regeneração, porque aquelas pessoas que não têm condição serão transferidas para outro lugar. Então, é uma forma de recompensa espiritual, de você trabalhar em si o controle das emoções, das reações, se mantendo em paz, em harmonia. Mas também, essa herança prometida por Jesus, ela pode ser interpretada como uma conquista de um estado interior, de felicidade, de equilíbrio espiritual, onde essa mesma paz interior, ela vai refletir ao nosso redor, vai se refletir até no nosso mundo. Porque quando nós estamos em paz, vibrando na harmonia, vibrando no amor, nós estamos emitindo essas vibrações que elas vão revestindo toda a atmosfera psíquica do nosso planeta. Então, não é somente a nossa paz interior, mas também a paz do planeta. E um exemplo de Jesus, a vida de Jesus, foi um exemplo de mansuetude, de pacificação, de paz, de amor. Olha que Jesus enfrentou adversidades e críticas de todas as espécies, perseguições. Os fariseus estavam sempre à espreita para tentar pegar alguma coisa que Jesus pudesse falhar e demonstrar que ele não estava cumprindo a lei. Nós temos diversos exemplos disso, né, no Evangelho. Mas ele sempre enfrentou tudo com muita serenidade, com muito amor, com muita paz, até o sacrifício, quando ele foi entregue, ele chega a falar para Judas, vai e cumpre o que você tem que fazer, porque era a trajetória que ele escolheu, né? Óbvio que teve sofrimento físico, teve angústia, teve uma opção de coisas, mas ele enfrentou tudo isso com serenidade. E no, no alto da cruz, ele ainda pede ao Pai que perdoasse todos aqueles que estavam cometendo aquele ato, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Olha que situação de paz interior conquistada por Jesus, né, ao longo da sua trajetória de evolução.
mas esse é o exemplo para todos nós. Óbvio que ainda nós não vamos conseguir ter a mansuetude e a pacificação de Jesus, mas é tentando, errando e acertando que nós vamos construindo esse mundo interior dentro de nós. E dentro do Evangelho, mesmo dentro da doutrina espírita, nós vamos entender que tudo faz parte da evolução. Então, cultivar a mansidão, a paz, faz parte desse processo de evolução também do nosso espírito, porque não é fácil nós refrearmos, às vezes, as reações de agressividade, alguém que nos ofende com uma injúria, com uma violência, a nossa primeira manifestação é retribuir com o mesmo intenso vigor aquela agressão, aquela agressividade. Mas nós vamos moderando tudo isso dentro de nós. Então, é uma educação para o nosso espírito, é um caminho que nós estamos percorrendo para a nossa evolução. E toda essa atitude de paz, de serenidade, de controle emocional, vai causando impacto nos nossos relacionamentos. Ser manso e ser pacífico melhora as nossas relações, as nossas interações, seja na família, seja no trabalho, seja onde nós estivermos. Quando nós adotamos essa postura, as pessoas estão nos observando, nós estamos sendo exemplo para outras pessoas. Então, nós vamos sendo inspiração para as outras pessoas, para que elas possam também agir desse jeito. Mesmo, principalmente dentro da família, né? Se nós somos pais, mães, avós, os filhos, os netos, sobrinhos vão se inspirando. Olha a reação que a mãe teve, que a avó teve, diante de algum desafio, diante de algum conflito ou de uma agressão. É importante reconhecer também que ser manso, dentro desse mundo tumultuado, é um imenso desafio para todos nós. Se nós praticarmos essa virtude diariamente, da mansuetude, da calma, nós podemos transformar a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Bem-aventurados mansos e pacíficos nos convida a refletir sobre as nossas atitudes diante das dificuldades da vida, nos incentiva a cultivar a paz interior como uma forma de contribuição nossa para o mundo melhor. Dentro das nossas atitudes, dentro das nossas ações, nós vamos entender que cada vez mais se faz necessário essa mansuetude dentro da nossa vida. Nós vamos entender que o Evangelho de Jesus veio para nos fazer modificar aquelas coisas que nós estamos errando constantemente. Então, é nós tentarmos enfrentarmos com serenidade, com paz. Algumas providências nós podemos transformar dentro das nossas vidas, né? Uma delas é a conexão com o Pai, é a conexão com o nosso Criador. Porque quando nós estamos em conexão com o superior, com o sagrado, com Deus nosso Pai, seja através de um pensamento, seja através de uma prece, de uma oração, isso vai ter efeito sobre o nosso comportamento. Então, toda aquela agressividade, toda aquela condição que nós temos de superar, ela vai ser intensificada. Então, ser manso, cabe aqui um esclarecimento, não é você ser passivo, ser covarde, é fugir das situações. Ao contrário, quando nós estamos diante de uma violência, nós não podemos ser omissos, seja que tipo de violência for, desde violência física até violência nas palavras, comunicação agressiva. O dar a outra face, que é o exemplo que Jesus nos dá, ela tem uma simbologia aí que não é você aceitar tudo que te fazem. Quando a gente fala em manso e pacífico, ou dar a outra face,
Significa você não agir com violência, mas nós temos por obrigação cuidar e respeitar o nosso corpo, o nosso espírito. Então, diante de uma violência doméstica ou de uma agressão, nós vamos ter que nos cuidar, não é ficarmos passivos ali esperando dar a outra face, significa que vamos aceitar tudo, as pessoas estão ali nos agredindo fisicamente e a gente não vai se cuidar, não vai fugir, não é isso, né? É você não agir com violência com outra pessoa. Claro que tem situações que dá para você estabelecer um diálogo, tentar estabelecer uma conversação mais sadia, mais branda, mas tem situações que nós temos que reagir, porém a nossa reação ela tem que ser de cuidado para conosco, de impedir que o outro nos agrida ou nos ataque. Quase sempre nós temos possibilidades de enfrentarmos as situações de violência tomando certas atitudes. Não significa isso que nós vamos agredir, matar, nada disso, mas nós vamos nos cuidar. Então, fugir de situações que possam provocar agressões para nós. Fugir de relacionamentos tóxicos, de pessoas, às vezes, né, o termo narcisista, né, que é o termo que designa a pessoa que não é adequada para o nosso relacionamento. Então, vamos evitar esse tipo de coisa. Se você convive com pessoas desse tipo, procure se cercar de segurança, segurança espiritual, segurança material, que às vezes nós não podemos, não estamos em condições de abandonar a casa naquele momento ou naquela situação, mas nós não vamos ficar sujeitos a agressões e a violência, às injúrias. O que é injúria? Injúria são ofensas, agressões verbais, comunicações violentas, assédios de todos os tipos e qualidades, mesmo no nosso trabalho. Quantas vezes nós sofremos esse tipo de injúria e violência verbal dentro do trabalho? Não significa que você vá investir em cima do outro, agredir, chutar, sei lá, qualquer tipo de agressão física ou mesmo verbal. Mas significa você se posicionar. Pode chamar para uma conversa ao lado, estipular o que vai na sua mente, no seu coração, porém sem violência. Nós não temos necessidade de estabelecer violências com as outras pessoas. Não precisa isso. Nós podemos, sim, fazer todas as coisas que estão ao nosso alcance, porém sem violências, sem agressões. Quase sempre o nosso coração vai estar amparado por Jesus, mas nós precisamos estar sempre nessa conexão para que nós não saiamos machucados dessas situações. Então, é nisso que eu falo que a oração ela é importante para todos nós, porque ela estabelece uma sintonia que nós vamos conseguir resolver os conflitos, vamos resolver as situações sem entrar na agressividade das outras pessoas. No popular a gente fala sem descer no nível, né, daquela pessoa que está nos ofendendo, nos magoando. Mas nem sempre nós temos equilíbrio espiritual para isso. Qual que é a melhor condição que nós vamos ter? A melhor condição que nós vamos ter é a condição da assistência espiritual em nossas vidas. Ah, mas o que eu posso fazer por isso? É buscar ajuda. Né? Então, a pessoa que está nos agredindo, nós encaramos como um inimigo? Ok, é um inimigo. Vamos amar os inimigos? Sim. O que é amar os inimigos? É não oferecer resistência para os entendimentos, mas se não tiver condição, nós vamos sair fora.
Vamos cuidar com segurança do nosso bem-estar físico. Não é amar os inimigos, não significa que você vai conviver com a pessoa, é não ter ódio a essa pessoa, mas é nossa obrigação cuidar para que tudo. Nós temos que buscar assistência espiritual, assistência médica, assistência psicológica para enfrentarmos essas situações. Porque para nós não termos a nossa paz, nós temos que trabalhar nisso, né? Então, o perdão, ele é extremamente necessário. Mas não significa que nós temos que compactuar com a violência. Você pode perdoar, que o perdão é o tema central da mensagem de Jesus sempre. Ele fala 70 vezes 7, ou seja, infinitas vezes nós temos que perdoar. Mas você não precisa conviver com a situação de violência, com a situação de transtornos, de agressividade, de violência física mesmo, né? Para que nós mantenhamos a paz e sermos pacíficos, vale para tudo, dentro do lar, dentro da escola, dentro do trabalho. Responder sempre com mansidão. Em vez de reagir com raiva ou agredir a pessoa, por mais que ela tenha feito injúrias e violências verbais conosco, nós vamos responder com mansidão. A mansidão, ela é uma forma de nós demonstrarmos a nossa força espiritual, a nossa autoconfiança e desarmar aquela pessoa que está tentando nos arrastar para baixo. Tudo isso, gente, tem que ter um equilíbrio espiritual. A gente não pode abandonar as assistências espirituais que nós estamos necessitando muitas vezes. Ou se começou, vai com disciplina, vai com assiduidade, porque isso vai fortalecendo o nosso espírito para que nós tenhamos essas atitudes com autoestima, com fé em Deus, com a nossa confiança em nós mesmos, né? E a famosa virar a outra face não significa que nós aceitemos, eu já disse isso, aceitar a violência pacificamente ou passivamente, né? Mas sim optar por uma resposta ou uma atitude que desvie esse conflito, que promove, quando tem condições também, né? Um diálogo mais pacífico, mais fraterno. E, acima de tudo, buscar a justiça. Embora o Evangelho pregue sempre, Jesus fala sempre sobre o amor e o perdão, também é importante nós buscarmos a justiça de maneira pacífica e construtiva. Seja que situação for. Significa lutar contra essas injustiças sem recorrer à violência. Tentando achar soluções que respeitem a nossa dignidade e respeitem a dignidade do outro também. Buscar a justiça é buscar apoio, né, naquelas pessoas, naqueles meios, naqueles lugares onde nós possamos ser acolhidos. Não é ficar pacificamente esperando que a justiça divina recaia sobre nós, não. Nós temos que ter fortaleza interior para isso. E essa fortaleza é na prece, na boa sintonia com bons espíritos, na frequência, aos tratamentos que nós fazemos, seja de que tipo for o tratamento que nós fazemos, físico, médico, espiritual, psicológico, tem que ter esse tipo de acolhimento para todos nós. E a nossa empatia também, né? Nos colocarmos no lugar do outro para entender o que causou aquela injúria, aquela agressividade, aquela forma da pessoa expressar-se conosco, né? Isso também vai diminuir muito os conflitos e os desentendimentos. Jesus, quando ele disse, bem-aventurados os pacificadores, ele está dizendo para que nós sejamos um pacificador, para que nós trabalhemos ativamente para resolver conflitos, mediar disputas, estabelecer ambiente de harmonia dentro de casa, dentro do lar, no trânsito, onde nós estivermos. Então, pacificador é aquele que promove a paz. Então, se Jesus está falando felizes, bem-aventurados, felizes os pacificadores, então vamos ser um pacificador do nosso jeito, dentro das nossas condições, naquilo que nós podemos atuar.
Isso aí tudo está atrelado também ao amor ao próximo, né? As nossas atitudes diante das atitudes dos outros. O amor deve ser a nossa principal motivação em todos os diálogos que nós tivermos, as interações. Quando nós agimos com amor, nós estamos menos propensos a ferir os outros. Porque aqui nós falamos também de sofrer a violência, mas também nós é que muitas vezes praticamos a violência. Não é somente a violência que as outras pessoas fazem conosco, mas o que nós fazemos com os outros também. Então, cultivar essa pacificação, essa mansuetude, é das nossas atitudes com as outras pessoas, em outras situações, com os animais, no comércio, onde nós estivermos. Sejamos os pacificadores e os mansos. Não no sentido pejorativo de covardia, que o sentido de mansidão, de ser manso hoje em dia tem, essa conotação de covardia, de submissão. Não é isso. Ser manso é não ser violento. E a nossa oração sempre, né? A oração é uma forma poderosa que nós temos de buscar uma força interior para ser manso, pacífico, para não reagir com violência e, se sofrermos violência, buscar os meios para eliminar essa violência. Essa força interior para lidar com todas as formas de violência que existe, todos os abusos que nós conhecemos, que sofremos e que às vezes nós fazemos para outras pessoas também. Refletir sobre esses ensinamentos de Jesus ajuda a gente a buscar a paz nos momentos difíceis da nossa vida. Todos os princípios do Evangelho inteiro, não só do Sermão da Montanha que a gente estuda, mas todas as falas de Jesus do Evangelho, eles podem ser aplicados no nosso dia a dia, em qualquer situação. O Evangelho de Jesus é atualíssimo para qualquer situação que nós enfrentarmos hoje. Era era propício para aquela época de Jesus, continuou ao longo da evolução do mundo, do pensamento humano, e continua nos dias de hoje. Para qualquer situação desafiadora, não só com relação às injúrias e às violências, mas com todas as outras situações. E essa transformação dessa nossa necessidade de ser manso e pacífico, ela começa dentro de nós mesmos, na nossa educação moral. Essa transformação, ela começa quando nós nos propomos a ser melhores, a praticar os ensinamentos de Jesus. Não adianta nós só estudarmos, sabermos, se nós não colocamos em prática. Colocar em prática é realmente fortalecer essa disposição interior que nós temos de nos transformarmos moralmente. Só assim o mundo vai ser mais amoroso e pacífico. É através do exemplo, através da prática, através da ação de cada um que o mundo vai se modificar. O mundo não vai se modificar milagrosamente, do nada. Ouvindo uma fala de um palestrante espírita, ele diz que o mundo espiritual acompanhou a, a pandemia aqui na Terra. E um benfeitor disse que as pessoas não se modificaram como deveriam se modificar após a pandemia, que a finalidade da pandemia foi fazer essa transformação interior, e a maioria das pessoas não se modificou, não teve como se transformar, não aproveitou a lição. Que nós não estejamos incluídos nessa estatística, que nós tenhamos realmente aprendido a respeitar, a cuidar, a acolher, a ser solidário, a nós nos cuidarmos também. A finalidade de uma aprovação, seja lá de que tipo for, é essa, não é castigo de Deus para todos nós. Não é punição, é aprendizado. Então, que nós possamos refletir sempre, em cada lição do Sermão da Montanha, em cada bem-aventurança que Jesus nos trouxe, no Evangelho de Jesus em geral, e entender que a mansuetude
e a pacificação, elas são condições para a nossa evolução espiritual, para o nosso melhoramento interior. E se nós não começarmos a praticar do jeito que nós estamos, não é esperar ser perfeito para começar a viver de acordo com o Evangelho. É tipo, venha do jeito que estiver, vamos praticando aos poucos, fazendo no dia a dia pequenos atos que mostrem que somos mansos, que não somos rebeldes, respeitando as leis de Deus, porque o rebelde, ele não respeita as leis de Deus. A pessoa que é mansa, ela acolhe os mandamentos divinos, ela acolhe o que Deus espera que cada um cumpra. Então, isso é ser manso, é não ser rebelde diante das leis de Deus. E o pacífico é aquele que promove a paz, que não entra em contendas, não entra em discussões, não procura demandas, não provocações, não entra em rede social para bater boca sobre política, sobre futebol, sobre isso, sobre aquilo. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de cultivar um padrão vibratório adequado para que nós sintamos paz. Um padrão vibratório nós conseguimos com uma boa sintonia, através da oração, das boas leituras, da convivência, da prática no bem. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, para que cada vez mais nós possamos ser da paz, da mansidão e do amor ao próximo. Que assim seja, graças a Deus. E com certeza cada um de nós sentiu nesse instante essa paz irradiando, sendo irradiada dessa equipe espiritual que nos assessora, que nos acompanha, atenta às nossas necessidades. E nós te agradecemos, Jesus, por estarmos aqui reunidos em seu nome, por podermos sermos úteis e emanarmos o nosso amor nesse instante onde estamos todos conectados, desejando o bem para cada um de nós, para nossa família, para os nossos amigos, para a humanidade, que todos possamos ser envoltos em vibrações de amor, de compreensão, de entendimento, de mansuetude, de alegria, de equilíbrio, de bom ânimo, de coragem, de força, para que todos nós possamos enfrentar as vicissitudes, os desafios, os problemas, as dificuldades, com coragem, com força. E no momento onde nos sentirmos tão fragilizados, que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, buscarmos a ajuda do Pai de Jesus, que conhece a cada um de nós, que sabe o que se passa no nosso íntimo, que eles possam nos dar essa força que nós necessitamos para vencer as provações. Quantas vezes nos sentimos tão frágeis, tão impotentes, mas Jesus disse que nós somos deuses, que nós somos capazes, que Deus é nosso Pai e jamais daria um fardo que nós não podemos carregar. Então, que hoje cada um de nós possa sentir essa força emanando do alto e nos abastecendo nesse amor. E assim, com nosso coração repleto de gratidão, de amor, nós vamos nos colocando em sintonia para recebermos desses amigos queridos o passe que será transmitido. Que essa transfusão de energias possa restabelecer a saúde do nosso físico, possa restabelecer o nosso bom ânimo, a nossa coragem, a nossa fé, a alegria de viver. Que nesse instante esses amigos também possam depositar na água que deixamos aqui ao lado os fluidos salutares e que essa água se transforme no tônico, no lenitivo necessário para o nosso reequilíbrio físico, espiritual e mental. E assim, esses amigos queridos se aproximam de nós, espalmam suas mãos sobre a nossa cabeça e derramam aquelas energias fortalecedoras. Um bálsamo vai se derramando desde o alto da cabeça até os pés. Todas as células do nosso corpo físico, todas as células do nosso corpo espiritual
vão sendo banhadas por essa força poderosa que emana da luz divina, que emana da permissão de Jesus e se transforma em luzes benéficas. Nós vamos nos reequilibrando, nos harmonizando, nos fortalecendo, mentalizando como se estivéssemos dentro de uma bolha de luz, onde todas as cores harmoniosas vão sendo absorvidas pelos locais mais necessitados que cada um de nós temos. Vamos sentindo que o nosso coração se transborda de esperança, de paz, de confiança, sentindo a presença divina dentro de nós, sentindo Jesus iluminando o nosso caminho, nos amparando, nos conduzindo, e que nós possamos realizar essa busca do caminho, que possamos ter a lucidez de reconhecermos os desvios da nossa rota e buscarmos no Evangelho o caminho certo. Jesus querido, que o nosso lar permaneça envolto nessas vibrações de proteção, de amparo, de serenidade, de respeito e de amor. Que aqueles que convivem conosco também sejam beneficiados desses fluidos amorosos. Que essas energias permaneçam em nós, que possamos manter essas energias com os nossos pensamentos firmes, com as nossas orações e nos esforçando, Jesus, para fazermos o nosso melhor. Em teu nome, Jesus, em nome de Deus, o nosso Pai, em nome de todos os benfeitores que estão aqui conosco, nós te agradecemos e nos despedimos, te rogando o amparo. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.